Mateus 6,31. Jesus, na sua mensagem, diz: podereis vós fazer a diferença em relação ao que vocês vão comer, ao que vocês vão beber, ao que vocês vão vestir? Ele não estava a mostrar-nos a nós que a nossa dependência tem de ser ao Pai e não dependência desta vida. Por isso é que ele disse: não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dizer: mas é do meu trabalho que vem o ordenado. Sim. Mas quem o proporcionou o trabalho foi Deus. Você está a entender? É Ele que está a fazer tudo. Eu lembro-me perfeitamente uma vez, ele disse-me a mim: então gostaste do telemóvel que eu te dei? E eu fiquei assim muito... Baixei a cabeça e fiquei muito confuso. Que me deste? Senhora, mas eu estou a pagar o telemóvel da prestação. Que me deste? E ele virou-se para mim e disse-me: abre a tua carteira. E na altura andava sempre com dinheiro na carteira. E disse-me: olha para dentro da carteira. Quem é que te deu esse dinheiro? E eu baixei a cabeça e disse: perdão, pai, foste tu. Às vezes não entendemos que as coisas mais simples, as coisas menores, nós às vezes não damos muita importância e achamos que é um curso normal, natural. Não é um curso normal, nem natural. Você está com Deus. E Deus, em todo o processo, em todo o caminho, está consigo. Mateus 6,31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas diz aqui: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que nós confiamos em Deus ao ponto de deixar que Ele nos traga o dinheiro que nós precisamos? Ou vamos duvidar? Ou vamos ter medo? Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigada, Pai, podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que nada vamos ter falta, Senhor, porque és Tu que enche a nossa boca de bens. És Tu que nos estás a dar as tesouras, as qualidades e as riquezas encobertas. És Tu, Senhor. Nós queremos, nós acreditamos e nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos abrir em Romanos 8,15. Romanos 8,15. O título da mensagem de hoje é Medo. Não é o medo, mas só medo. Há pouco tempo demos uma mensagem a dizer o medo, mas desta vez é medo só.
Romanos 8,15, e diz aqui: porque não recebeste o espírito de escravidão para estares outra vez em temor ou em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, a tradução de Abba quer dizer pai. Quer dizer pai, pai, ou papá, ou paizinho. Realmente, muitas das coisas que nos impede de andar mais para a frente é o medo. À medida que pensava sobre esta reunião, Deus me fez lembrar algo que eu vi num filme. Alguém estava numa escada, uma escada daquelas que se estica, e estava a passar de um lado para o outro, e de repente ficou com medo. E o medo paralisou de tal maneira que nem conseguia andar para trás nem para a frente. E muitas das vezes é isso que nos acontece na nossa vida. Ficamos com medo. Com medo que o dinheiro não chegue, com medo que não tenhamos comida suficiente, com medo que não conseguimos pagar as contas, com medo de ficarmos doentes, com medo disto e aquilo, com medo de tanta coisa, com medo que o casamento não resulte, com medo que os nossos filhos se percam, com medo de tanta coisa. E nos esquecemos disto. Porque não recebeste um espírito de escravidão para estares outra vez com medo, mas recebeste um espírito de adoção de filhos. O espírito que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus Altíssimo, foi aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo espírito que operou através de Jesus todos os milagres. É o mesmo espírito que está em nós para operar os mesmos milagres. Por que é que nos deixamos ir atrás do medo? Infelizmente, estamos numa altura muito mais complicada do que no passado. Se há 2000 anos, no tempo de Jesus, se as coisas já eram difíceis, agora vos digo que são muito mais. Muito mais porque vai obrigar a muito mais de nós. E você diz, mas porquê? Primeiro, nós temos muita informação. A nível de saúde, a nível de dinheiro, nós temos muita informação. E depois temos informação a chegar até nós todos os dias, a toda a hora, a todo minuto, a todo segundo. Você pode dizer, não, mas há coisas que são úteis, são importantes, sim. Como, por exemplo, o telemóvel, smartphone. Mas quantas pessoas é que você já viu agarrada a um telemóvel, a olhar para um telemóvel? E que informação elas estão a receber e assim bombardeadas sempre? Positiva ou negativa? E mesmo aqueles que buscam positiva, como eu busco, às vezes 7 textos, pequenos certos de pregações que são uma bênção e tudo mais, no meio desses certos há sempre algo que vem tentar destruir a nossa fé. Se não é naquele vídeo, é no próximo. Se não é no próximo, aparecem 3 seguidos bons e depois aparece um que não presta. Porquê? Você ia pensar na sua alimentação, se não houvesse tanta informação a dizer que você tem que ter cuidado com a alimentação, que tem que ter cuidado com o que come, você ia pensar nisso? Se calhar não pensava. É mau isso? É mau se você pensa demais. Eu estou a dar exemplo de alimentação como podia falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Há pessoas, muitas das vezes recebemos, através de telemóvel ou de televisão ou qualquer coisa, informação sobre uma doença.
Recebemos a informação que os sinais são estes, são aqueles, são aqueles. Pois, pouco tempo depois, começamos a ter os mesmos sinais no nosso corpo. E o que é que leva a pessoa a pensar? Se calhar eu tenho que isto. Se calhar o melhor é ir ver. Se calhar e você começa a falar e começa a criar dentro de si aquilo que não presta. Você percebe? Os sintomas parecem que são os mesmos. E você atrai para si aquilo que não presta. O que fazer? Tentar reduzir o tempo que você está agarrado a um telemóvel ou a uma televisão. E se estiver agarrado a um telemóvel, que seja para ler a Bíblia Sagrada que está em digital no seu telemóvel. Encha-se de Deus e afaste o mundo de si. E você, se pensar um pouco para poder fazer isso, você vai ver que é muito mais difícil do que você pensa. Por ser muito difícil, é que eu digo que os tempos atualmente são complicados. São tempos complicados porque nós vamos ter que fazer um esforço muito maior para podermos ter a glória de Deus nas nossas vidas. Para que se cumpra em nós o ministério que Deus preparou para nós. Quantas vezes estamos a ver coisas que magoam o Espírito de Deus? E nós dizemos, não, é normal, não sinto nada. E o Espírito de Deus que habita em nós? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus criou em cada um de nós, algo muito maior do que você imagina. Deus quer fazer através de cada um de nós algo muito maior. Deus quer que nós toquemos nas pessoas, dando o nosso testemunho de vida e mostrando a elas que há um caminho. Porque há muita gente aflita. Ouça, acredita em mim, há muita gente aflita. Há muita gente que precisa de Jesus no seu coração. Há muita gente que tem medo, mesmo às vezes até cristão. Porque a informação que eles não param de receber é que não vai dar, não vão conseguir, não vão vencer, enquanto Deus lhes diz exatamente o contrário. A Bíblia Sagrada é carregada de algo positivo que nós temos que ter na nossa vida. Veja aqui, por exemplo, Romanos 8:31. Romanos 8:31. Veja o que está aqui escrito. É um pouco mais abaixo só. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós, às vezes, na nossa vida, pensamos que as coisas que nos acontecem não têm um propósito. Mas têm um propósito para você cada vez conhecer mais Deus. Eu lembro-me quando aconteceu coisas aos nossos filhos, aos meus filhos. Aconteceram coisas e eu, conforme o ano em que aconteceu, conforme a minha reação, conforme o meu conhecimento da palavra de Deus e a minha fé na palavra de Deus, foi conforme a minha reação. Se num eu orei buscando a Deus por cura, noutro eu orei acreditando na cura e noutro orei por ele diretamente e foi curado. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus nos ensina
que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E você diz, mas eu não sinto isso. Mas você não tem que sentir. Diga-me uma coisa. Alguém tira um curso para médico, e eles dão-lhe um diploma de médico. Acha que ele se sente médico? Então, e antes, não se sentia médico? Não, ele não se sente médico. Ele sabe que é médico por causa do diploma que tem. E você tem a palavra de Deus que diz: se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem? Quem se poderá levantar contra nós? Veja o que está escrito a seguir, versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não, mas eu não fiz para merecer. Mas ninguém fez para merecer. Você está a ouvir? Ninguém fez para merecer. Não, há pessoas que tiveram uma vida, uma conduta e depois. O que nos faz nós merecermos alguma coisa foi aquilo que Jesus fez por nós. A graça de Deus. Um favor que nós não merecíamos. E que temos direito, porque Deus assim o quis. E Jesus pagou o preço de ser o Cordeiro de Deus, por todos nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você diz, então se for assim, eu tenho direitos. Pois tem. Você é um filho de Deus e tem direitos. Você diz, está bem, mas e é esta circunstância e aquela, e às vezes o medo que dá que não possa acontecer. O medo só pode ser tirado de uma forma. Através de você ter informação suficiente e conhecimento suficiente para perceber que Deus é por si. E como é que você faz isso? Lendo a Bíblia Sagrada, conhecendo mais de Deus. Só assim. Mas eu não tenho isto agora, não tenho aquilo, não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho aquele outro. Sim. E depois? Então, não tenho e eu não tenho forma de poder atingir. Porquê? Porque perante o mundo eu não consigo. Pois o que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu quero-vos dizer uma coisa. Podem-nos dizer que não. Os homens podem-nos dizer que não. Mas você tem que se habituar a uma coisa. A última palavra de Deus não é dos homens. Se Deus lhe disser que não, então sim, você deve recuar e parar. Agora, se Deus não lhe diz que não, então é que o sim é seu. Você está disposto a fazer o quê? O que é que você está disposto a fazer para ter mais Deus na sua vida? Você está disposto a orar mais, a buscar mais a Deus, a afastar-se mais das coisas deste mundo, mais da informação deste mundo? Ouça, a informação deste mundo não vai. Você pensa que vai levá-lo a algum lado, mas não vai. Ao lado. Mas se você tiver informação de Deus, eu lhe garanto, quando as circunstâncias vierem até si, quando aquele dia mau vier até si, garantidamente a sua reação perante esse dia vai ser completamente diferente. Eu lembro-me, eu já contei isto várias vezes, mas eu quero que você perceba, perante aquilo que eu estou a revelar para vocês da palavra de Deus, tem toda a lógica.
Estávamos num sítio, tínhamos andado aos tiros, porque um sítio complicado, no meio de barracas, no meio de Lisboa, na altura, e eu saí e entramos, e quando eu estava numa rua, que se podia chamar uma rua, quer dizer, até era bastante larga, estava numa rua e eu olhei para a frente e não tinha ninguém, e olhei para trás, não tinha nenhum colega meu, eu estava lá sozinho. A minha primeira reação deveria ser, como humano, agarrar na arma, tirar a arma para fora, para ver se poderia vir alguém contra mim ou tudo isso. Mas, no entanto, a primeira coisa que eu fiz foi me lembrar da palavra de Deus. Mesmo que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu saí de lá sem problema algum. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida vai ser moldada pela informação que nós temos. E se recebemos informação do mundo, embora para nós pareça que é uma boa informação, é a informação que nos leva à destruição. Por isso é que a palavra de Deus diz para nós não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. Mas se recebermos a informação da palavra de Deus, então, sim. Eu quero vos levar a um sítio que vamos a Salmos. Salmos 1. Desculpem, eu fui a Salmos, mas foi... Salmos 1:1. Salmos 1:1. Versículo 1. Veja o que está aqui escrito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho das outras pessoas, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se senta à roda daqueles que escarnecem dos outros. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Você entende que é Deus que vai fazer tudo na nossa vida? Da nossa parte, o que é que temos que fazer? Alimentar-nos com a comida correta. Alimentar-nos com a comida correta. Então tem que ter uma alimentação regulada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Essa é a alimentação correta. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Sai pela sua boca e vem do seu coração. E aquilo que você inserir dentro do seu coração, aquilo que você deixar entrar para dentro do coração, é isso que vai moldar a sua vida. É isso que vai fazer com que o medo saia e a vitória venha no nome de Jesus. Ouça, Davi era um homem que sabia disso. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus, que tinha vivido com Deus, que tinha visto coisas que mais nenhum homem viu. E veja o que é que ele diz. Já que estamos em Salmos, vamos a Salmos. Salmo 3, versículo 6. É um pouco mais à frente. Salmo 3, versículo 6. Estamos a falar do rei Davi. Um homem que Deus o tinha ungido como rei. E ele estava a guardar o rebanho e veio um urso e tentou matar alguém do rebanho e ele defendeu o rebanho. Veio um leão, tentou matar e ele defendeu o rebanho. Por isso é que ele, quando enfrentou Golias, ele dizia:
Eu fiz o mesmo com o urso e com o leão, vai ser o mesmo com este. Porque se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Você está a ouvir? Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Veja o que é que ele aqui diz. Salmo 3, versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas. Você está a ouvir? A guerra que havia na altura não é igual à desta. A guerra na altura era muito frente a frente, de espada na mão e lutar de espada na mão. E ele dizia, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ele diz que não terá medo, mas depois faz esta oração. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Aqui está um homem que reconhece o poder de Deus e sabe o poder de Deus. O mesmo poder que em nós opera agora. O poder que muda tudo na nossa vida. Que aquilo que nós achamos que é impossível, não, realmente é possível, pode acontecer, pois tudo é possível àquele que crê que o nosso Deus vai operar a nosso favor. E Ele vai, no nome de Jesus. Tentam se levantar contra nós todas as coisas. Todas as impossibilidades, tudo, e agora, e isto, e aquilo, e aquele outro, e o medo toma conta das nossas vidas. Porquê? Porque nós estamos a deixar. Sabe que tentaram Jesus no deserto. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e ele tentou meter o mesmo medo em Jesus. Tentou enganar Jesus. Tentou lubrificar, tentar fazer, enganar, para que ele agarrasse. Não é bem assim. Não é bem. A palavra de Deus não é bem assim que diz. A verdade não é bem assim. Ouça uma coisa. A palavra de Deus, todo o meu relacionamento, vamos começar assim, todo o meu relacionamento que eu tenho tido com Deus, eu percebi. Primeiro, Deus é muito direto. Muito direto a sua maneira de falar. É tão direto que às vezes nós podemos pensar outra coisa, mas pensamos outra coisa por causa da nossa forma de pensar. Foi dito a um pastor, Deus disse a um pastor, disse, nunca mais vais ter uma igreja. E ele, a primeira coisa que ele pensou é que ia morrer. E o que Deus queria dizer para ele era, nunca mais vais ter uma igreja, porque o teu ministério vai mudar e vais pregar de igreja em igreja. Mas a primeira coisa que ele pensou foi o medo, vais morrer. E nas circunstâncias que que vêm até nós, a primeira coisa que nós pensamos é a parte negativa. Não vai dar, não vamos conseguir, não vai ser possível. Em vez de pensarmos aquilo que Deus pensa de nós. Se Deus é por nós, ninguém poderá sair contra nós. Isso quer dizer que tudo o que vem contra si, você está a ter uma oportunidade de ver Deus na sua vida, destruir tudo aquilo que se levanta contra si. Maior aquilo que está em si do que aquilo que está no mundo. Veja em tudo oportunidades para que Deus seja glorificado na sua vida. Para que a sua boca mais tarde sirva de testemunho ao que Deus fez na sua vida. Você está a entender? É Deus que vai fazer. Não vai ser nas suas capacidades, não vai ser nos seus conhecimentos, não vai ser naquilo que você sabe, naquilo que você acha. Vai ser Deus, da forma que você não imagina. Porque Ele tem mania de fazer isso sempre. Da forma que nós não imaginamos.
por causa de um erro meu. Por causa de um erro meu. Não só meu, mas pronto. É meu. Estava em meu nome. Um erro meu. As finanças de Portugal levantaram um processo contra mim e eu fiquei com as contas bloqueadas. Eu nunca falei, nem falo da minha vida para ninguém. Mas nessa noite, quando eu soube disso, eu desabafei com um colega meu. Eu não sei porque é que eu estava a fazer aquilo, mas fiz-o. Eu agarrei e fiz-o e isto foi por volta da meia-noite. Por volta das 4 da manhã eu estava a orar a Deus e Senhor, eu não sei como é que me vais abençoar. Eu não sei como é que me vais livrar. É que não sei mesmo. Posso ter esperança por causa daquilo que eu falei com o meu colega, que tu abrisse alguma porta por aí, mas eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que eu confio em ti. E sei que tu vais. Tu vais. Volta das 5 da manhã, eu saí às 6. Volta das 5 da manhã, esse meu colega telefona-me e disse, vem ter comigo aqui, se faz favor. Eu fui ter com ele. E quando eu cheguei ao pé dele, ele agarrou num cartão de multibanco e pôs-me na mão. E disse-me assim, paga a tua dívida, que depois tu pagas a mim. Entenda uma coisa, é Deus que abre as portas. É Deus que soluciona. E você tem que conhecer mais do seu Deus para perceber que as circunstâncias não são nada, nada, absolutamente nada perante si. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Mas você tem que se encher desta informação, encher-se da palavra de Deus. Conhecimento da parte de Deus, que Ele tudo faz, Ele tudo opera a nosso favor. Você entende? Uma vez vi uma pessoa que estava na igreja e estava a dizer que não tinha dinheiro. Estava a passar dificuldades financeiras. Mais tarde eu via e ela continuava. Eu achei aquilo muito estranho. Mas porquê? E Deus pôde-me mostrar um pouco da vida dela. Ela só estava assim, ria assim, assim, quando estava na igreja. Fora da igreja, vivia como o mundo vivia, fazia o que o mundo fazia, ria-se como o mundo se ria, gastava dinheiro em coisas que não devia, principalmente em bebida, e que afastava-se completamente de Deus. E depois esperava que Deus a ajudasse. Mas como? Se toda a vida dela se afastava de Deus. A Bíblia diz, tornai vós para mim, diz Deus, que eu tornarei para vós. Será que isto é tornar? Será que a vida da pessoa não tem que mudar? Claro que é Deus que vai fazer tudo, mas a pessoa tem que querer, tem que buscar a Deus. E vai mudar a sua forma de viver e você não vai querer mudar a sua forma de viver por causa de Deus. Jesus morreu por nós. Ele foi a causa da nossa salvação. Mas ele podia não ter feito. Mas fez-o. Será que nós não podemos fazer o mesmo? Não disse ele, cada um toma a sua cruz e venha após mim. Você sabe o que é sinal de cruz? É sinal de obediência. Cada um a obediência na sua vida. E venha atrás de Jesus.
que é que esse sinal de obediência para cada um de nós significa? Se cá para cada um de nós vai significar alguma coisa, uma coisa diferente. Para mim, por exemplo, foi sair do meu emprego. Então você saiu do seu emprego e foi para melhor. Não, não foi. Houve uma altura que é capaz de ter corrido mais ou menos, mas depois não foi melhor. Arrepende-se de ter saído? Não, de forma alguma. Foi Deus que me disse para sair. Não me arrependo de forma alguma. Até e agora? E uma soberana praga alguma chegará até mim, em nome de Jesus. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. É Ele que enche a minha boca de bem. Mas como? E eu lhe respondo, não sei. Mas sei que Ele pode e vai fazer. Mas eu só posso dizer isso e falar com confiança assim por aquilo que eu passei e pela palavra de Deus, o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Se fosse pelo conhecimento do mundo, eu já tinha arrancado os poucos cabelos que tenho na cabeça. Você entende? É Deus, não somos nós. É a nossa confiança nele e o amor que ele tem por nós que faz acontecer todas as coisas. Mas nós não podemos deixar o medo tomar conta das nossas vidas. Porque se ele toma conta, o medo é falta de confiança em Deus. Você entende? É falta de confiança em Deus. Veja o que está. 1 de João 4,18. 1 de João 4,18. Vamos lá, 1 de João. Primeira de João 4,18. Veja o que está aqui escrito. No amor, não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou o medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. E nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor lança fora o medo. Porque você ama a Deus, confia em Deus, confia em Deus. Você está a ouvir, confia em Deus. Você sabe que Deus não o vai deixar cair. Que Deus o vai proteger. Que Deus o vai limpar, que o vai ajudar em todo o seu processo, em todo o seu caminho. E que você não vai ter falta alguma nunca. Porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Então, mas... E quando as coisas acontecem, o que fazemos? Aí está na altura de você se virar para Deus e dizer, Senhor, eu conheço a Tua Palavra e sei o que é que a Tua Palavra diz sobre mim. E eu confio no que Tu escreveste. A Tua Palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu creio que és Tu que me está a encher a minha boca de bens. És Tu que me livras de todas as circunstâncias. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, e eu não serei atingido. Eu sei que Tu me livras de todas as circunstâncias no nome de Jesus. Esta é uma oração de confiança a Deus. Confiança que Ele pode fazer tudo. E vai fazer, no nome de Jesus. Eu aprendi vendo uma coisa. Vejo às minhas vezes a minha esposa a fazer limpeza e vejo que ela faz uma coisa. Ela agarra, tira a água, mete um produto qualquer, um detergente qualquer, lava e depois volta a passar água e fica limpo. E você está a dizer, para mim isso é normal. O mesmo acontece com Deus.
Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus para perceber que Deus vai operar. Porque Ele próprio diz, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir na vossa vida. Eu velo pela minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz. Ele diz que vai cumprir aquilo que Ele escreveu em relação a nós. Se Ele próprio diz que cumpre, Ele cumpre. E o que é que a palavra diz a nosso favor? Tanta coisa, tanta promessa que Ele tem. É Ele que enche a nossa boca de bens. Se Deus é por nós, ninguém se poderá levantar contra nós. Ninguém. Porque todo aquele que se levantar vai cair garantidamente. Você não imagina o poder que você tem na sua boca. Na altura que eu era guarda noturno, eu tinha muitas intervenções em que às vezes era de corpo a corpo. Não, apesar de eu estar armado e tudo, você não conhece a rua, nem a noite. A maioria das vezes não era uma arma que dava o respeito. Era muitas vezes corpo a corpo. Eu tive circunstâncias em que assaltantes eu tive que agarrá-los e tudo mais. E por causa dessas circunstâncias, comecei a orar uma coisa, a dizer: obrigada, Pai, que todo aquele que me tocar em mim, que se voltar contra mim ou me tocar, vai se borrar todo. Você está a dizer: mas isso é... Ouça, eu fui quando andei a orar na altura. Houve uma circunstância que eu nem me lembrei disso, eu nem pensei sobre isso. Em que eu tive que agarrar nele, ele tocou em mim, tentou-me agarrar nos colarinhos e tudo bem. Quando estava algemado e nós o metemos em pé, ele estava todo borrado. E quando ele ficou todo borrado é que eu me lembrei daquilo que eu andava a orar. Há muito mais poder daquilo que você ora, do que você imagina. Será que eu queria o mal de alguém? Não. Mas se eu tinha que deter alguém, essa pessoa tinha que deter em paz e submeter-se. Não revoltar-se contra mim, nem virar-se contra mim. Por isso eu dizia, todo aquele que se voltar contra mim ou me tocar, vai-se borrar todo. Você tem de entender uma coisa. Deus faz muito mais por nós do que você imagina. Eu tive outra circunstância, isto foi logo... Eu tinha aceito Jesus há muito pouco tempo, mesmo meses. E eu habituado, porque já tinha 4 anos, eu entrei com 21 anos, eu estava com 25 agora, já tinha 4 anos de guarda noturno, já sabia como é que as coisas processavam, como é que as pessoas faziam. Quando entravam em luta, quando as pessoas lutam, ficam cegas, não veem nada. Nada, nada, nada. Eu sabia disso. Eu vi 2 pessoas a lutar durante a noite, saí do carro. Quando saí do carro, ia agarrar num cacetete que eu trazia o cacetete no carro, e era agarrar no cacetete, depois poder separar para meter algo visual neles. E Deus disse-me assim: não é preciso. Eu disse: não é preciso. Eu levei na mesma, porque não tinha lógica. Quando eu cheguei a 2 metros deles, os 2 sentaram-se no chão, pararam de lutar. Eu fiquei mais assustado que eles. Deus tinha feito algo na minha vida que eu nunca poderia fazer. Ele estava a proteger no meu trabalho, na minha profissão. E fez isso vezes sem conta. Vezes sem conta. O que eu vos quero dizer é que este Deus do qual nós amamos, a qual nós servimos, a qual nós buscamos, pode fazer muito mais pela sua vida do que você possa imaginar. Muito mais. Garantidamente Ele nos vai... Veja
Nós estávamos em Salmos, vamos voltar a Salmos outra vez, agora Salmo 91, 5. Isto é um grande salmo. É um salmo que você deve ler todos os dias. Porquê? Para você capacitar o seu espírito, para que você se encha e perceba que quando Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Ninguém. Ninguém. Ouça, em circunstância alguma, ninguém se pode levantar contra si. Ouça, às vezes o diabo tenta bradar como um leão, fazer mostrar-se e rugir que ele é mais potente ou mais forte e que vai destruir a sua vida e você não vai conseguir se ingrar, não vai conseguir viver, você vai ser trespassado completamente. Mas o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Você conhece Deus, então sabe que Ele nunca o vai deixar. Nunca o vai deixar de separar. Daniel, injustamente acusado, foi parar dentro da cova dos leões. O rei não dormiu essa noite e durante o dia ele chegou ao pé da cova, abriu a cova e diz assim: Daniel, será que o Deus que tu continuadamente serves te livrou? E lá dentro Daniel disse: não foi em mim achado pecado algum, meu rei. E Deus fechou a boca dos leões. E os leões não tocaram em Daniel. Você tem que entender uma coisa. De quem nós somos e a quem nós pertencemos. Esse é o Criador do Universo. Esse é aquele que fez tudo e faz tudo a nosso favor. Porque, ouça, o planeta foi criado. Deus disse haja luz e houve luz e tudo foi criado. Depois Deus criou o melhor lugar da Terra, o paraíso na Terra. E foi lá que foi colocar o homem e a mulher. Isto não diz para nós que é cuidado? Porque Ele tem cuidado de nós. Veja o que está aqui escrito, Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturna, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No meio de uma guerra de corpo a corpo, não ser atingido, ou é preciso ter muita sorte, ou ter um Deus muito grande. E o que Deus está aqui a dizer é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero que você entenda de uma vez por todas uma coisa. Deus, no seu infinito poder, decidiu nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, no seu infinito poder, nos decidiu amar-nos. E por causa desse amor, Jesus foi à cruz. E por causa daquilo que Jesus fez, veio a ser a causa da nossa eterna salvação. Mas também eterna salvação em tudo. Ele é a nossa proteção. É Ele que intercede perante o Pai dia e noite por nós. É Ele que espera que nós nos viremos para Ele e não para o mundo. Que nós confiemos nele e não no mundo. Nas opções que o mundo dá, mas nas opções que Deus dá, confiando nele. Você está disposto a mudar? Está disposto a confiar no grande Deus que tem? É que se estiver disposto, prepare-se, porque grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas mesmo. No nome de Jesus, grandes coisas mesmo.
Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Grandes coisas. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, se faz favor. Davi dizia várias vezes: tu me livraste da morte, Senhor. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Ele também me livrou da morte várias vezes. Eu sei o que é que Davi dizia. Vamos dizer: Pai, eu sei o teu amor que tens por mim. Sim, por mim. Sei que me tens guardado, me tens liberto, me tens abençoado. E eis que hoje eu estou perante ti, Senhor. E sei que nunca me vais deixar de abençoar, de me proteger em todo o meu caminho. Tu és um grande Deus e poderoso, que tudo podes fazer. E tens feito em meu favor. Eu confio em ti, Senhor. E sei que está na altura das portas se abrirem para mim. O que estava fechado é aberto hoje, no nome de Jesus. Onde havia impedimento, agora fica completamente desimpedido, no nome de Jesus. Onde havia falta, agora há abundância, no nome de Jesus. Porque tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. E eu glorifico o teu nome perante toda a gente. Te exalto, porque só tu és digno. Toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana. Amém. Muito boa semana.